Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos versos super apaixonados do romantismo brasileiro, mas com um olhar um pouco diferente. Vamos usar essa análise para descobrir como a gramática, isso mesmo, a gramática, pode ser a força secreta por trás das maiores emoções da nossa poesia. Ok, vamos começar com uma pergunta que pode parecer meio estranha. Gramática tem sentimento? Assim, de primeira a gente pensa que não, né? Regras, análises, aqueles termos técnicos todos. Mas e se eu disser que ela pode ser a alma de um poema? Geralmente a gente tende a ver essas duas coisas como mundos completamente opostos. De um lado está a liberdade, a criatividade da poesia. E do outro, aquela rigidez toda da gramática. Eu sei. Quando se fala em gramática, logo vem na cabeça regras, termos, exceções, parece uma coisa meio fria, bem distante da arte. Só que a proposta aqui é justamente o contrário. E se a gramática for, na verdade, a caixa de ferramentas que os poetas usam para construir com uma precisão incrível a emoção que eles querem passar para a gente? É isso que a gente vai investigar. Para começar essa nossa investigação, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Nosso destino, a primeira geração do romantismo no Brasil. Um momento, assim, fundamental para a nossa literatura. Agora, o que é muito interessante aqui é o contexto da época. O Brasil tinha acabado de proclamar a independência e tinha uma pergunta no ar. Ok, mas o que é ser brasileiro? E os poetas daquele tempo responderam a isso com um nacionalismo muito forte, exaltando a nossa natureza, idealizando o amor e, o mais importante para a nossa conversa, elegendo o indígena como o grande herói nacional. E bem no centro dessa missão toda tinha um nome fundamental, Gonçalves Dias. Ele não estava só escrevendo poemas bonitos, não. Ele estava usando cada palavra, cada verbo, cada sujeito para literalmente erguer a imagem de uma nação com uma identidade própria. Certo, então vamos ao nosso primeiro mergulho. Como é que uma escolha gramatical pode dar mais força e mais voz a um herói? Escutem só a potência desses versos, diz Juca Pirama. É um guerreiro tupi prestes a ser sacrificado, e ele se apresenta com uma dignidade impressionante. É direto, é forte. Mas onde é que está o segredo gramatical aqui? O segredo está num conceito que todo mundo já ouviu falar na escola, o sujeito oculto, que também pode ser chamado de elíptico. É aquele sujeito que não está ali escrito na frase, mas a gente sabe exatamente quem é só de olhar para o verbo. Se a gente voltar para o poema, fica claro. O poeta não escreve "eu sou filho das selvas" ou "eu nas selvas cresci". Ele faz uma escolha muito consciente de omitir o pronome eu. E aqui está a genialidade da coisa. Por que ele faz isso? Porque, ao tirar o eu da jogada, a declaração ganha uma força, uma dimensão muito maior. Não parece mais a fala de um único homem, sabe? Vira a afirmação de um povo inteiro. É a voz coletiva do herói tupi que ecoa, de um jeito direto e universal. Uma escolha gramatical simplesmente fantástica. Agora vamos mudar um pouco o foco, saindo da força do herói para mergulhar na delicadeza de outro sentimento muito poderoso, a saudade, e ver como outra escolha gramatical funciona aqui. Ah, quem nunca ouviu esses versos, né? É a mais pura tradução da saudade de casa. Mas, de novo, a pergunta é: como a gramática ajuda a construir esse sentimento de um jeito tão certeiro? A chave aqui é outra figura gramatical, o sujeito simples. Ao contrário do oculto, esse aqui está bem ali, na nossa cara. Claro, explícito na oração com uma única palavra principal que comanda a ação do verbo. Olha só como isso aparece na Canção do Exílio. Os sujeitos estão bem destacados. Minha terra, o sabiá, as aves. Gonçalves Dias não esconde nenhum deles. Pelo contrário, ele faz questão de apontar para cada um. E isso aqui ilustra o poder dessa escolha de uma forma brilhante. O sujeito simples funciona como uma âncora para a emoção. A saudade do poeta não é uma coisa vaga, abstrata. Ela tem um endereço, um foco muito concreto. A terra dele, o sabiá dele, as aves de lá. A clareza da gramática dá corpo, dá realidade para o sentimento. Então, agora a gente chega no ponto alto da nossa análise. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e revelar essa estrutura secreta que a gramática cria para dar forma à emoção poética. A grande conclusão, o pulo do gato, é este. A escolha do tipo de sujeito que um poeta como Gonçalves Dias faz não é por acaso. Não é só para a frase ficar certinha. É uma decisão artística. É uma ferramenta poderosa que ele usa para esculpir o sentimento exato que ele quer provocar na gente. E essa tabela resume tudo de forma perfeita. De um lado, o sujeito oculto, lá em Ijuca Pirama, criando força, imediatismo, a voz do herói.
Do outro, o sujeito simples, na Canção do Exílio, trazendo foco, clareza, ancorando a saudade. Duas escolhas gramaticais, dois efeitos emocionantes completamente diferentes e igualmente poderosos. Dá pra gente pensar assim, olha, o sujeito é o motor do verso, é ele que define quem age, quem sente, quem sonha dentro do poema. E se o sujeito é o motor, então a gramática é a arquitetura da emoção, é a estrutura que permite que esse sentimento seja construído de um jeito sólido e impactante. Da próxima vez que um poema for lido, ou até mesmo na hora de escrever um texto, vale a pena prestar atenção em quem está agindo, em quem está sentindo. A gramática, no fim das contas, não é só sobre regras, é sobre dar voz. E isso nos leva a uma última pergunta para a reflexão. Na história que cada um de nós conta, quem é o sujeito?